nós exaltamos o Teu nome. O Teu nome que está acima de todo nome, Pai. Acima de toda circunstância. Acima de todo problema. Acima de tudo que possa se levantar em nossa vida. O Teu nome está acima de tudo. E é este nome que nós exaltamos nessa noite. É este nome que nós reverenciamos nesta noite. E nós oramos nessa noite, nós dizemos que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito diz à Tua igreja neste lugar, Pai. Nós declaramos corações maleáveis para receber da Tua palavra. Obrigado, Senhor, com antecedência nós Te louvamos. Desde já, pelo mover do Teu Espírito em nosso coração, pelo mover da Tua palavra, nos bombardeando com verdades que vão eliminar mentiras e fortalezas que o diabo tem construído ao longo dos anos. Nós Te louvamos, Senhor. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite. Pessoal, excelente trabalho. Muito obrigada. Glória a Deus. Amém. Eu estou muito honrada, muito feliz. Nós estávamos, na nossa conferência de mulheres. Amém. Tem alguma mulher animada aí ainda? Glória a Deus. Amém. Desde sexta-feira, nós estávamos tendo essa conferência que foi uma grande bênção. Eu tive a honra de estar ministrando ontem à noite e também hoje de manhã. E aí, por fim, com a cereja do bolo, me convidaram para também ministrar para você nessa noite. Então, eu queria agradecer ao pastor John Kennedy. Meu Deus, mais americano do que, mais inglês do que isso não fica, pastor? Eu combinei com o pastor, ele falou que podia estar disponível para me interpretar nessa noite. Mas aí eu pensei que ele ia ficar muito cansado. Eu falei, não, pastor, em português mesmo, da próxima, quem sabe. Amém. Eu vejo que o pastor tem uma tenacidade muito grande pelo idioma, Glória a Deus. Então temos alguma coisa em comum, Que bênção. Você está feliz, querido, de estar aqui nesse lugar? Amém. Sabe de uma coisa? Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém. Que bênção é ter a palavra de Deus nos dias em que nós estamos vivendo e termos a segurança da palavra nos guiando, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo, nos dando direções que nós precisamos, amém? E nessa viagem eu não vim sozinha, eu vim com uma grande amiga minha, eu gostaria que ela ficasse de pé. A mulherada já conhece Magliana, mas agora à noite, nós queremos apresentá-la também. Ela é uma grande mestre na palavra, ensina divinamente. Na minha opinião, ela é uma das melhores mestres mulheres que eu conheço, e é sem demagogia nenhuma que eu falo isso. E mesmo ela tendo um chamado tão brilhante, tão poderoso, ela ainda assim é tão humilde de vir só me acompanhando nessa viagem, Então eu queria honrar a vida dela, eu queria também reconhecer a presença de Vera Simval, que está aqui ensinando a matéria para vocês, e foi muito bom a nossa conexão aqui. É sempre muito bom nós conhecermos uma parte do corpo de Cristo, Você talvez venha para esse lugar e você pensa, eu só sou isso daqui. Você faz parte de algo muito maior, amém? Você não é só essas 4 igrejas, nós estamos conectados através do Espírito Santo, e Deus está fazendo coisas tremendas ao redor do mundo. O pastor pediu para eu me apresentar. Meu nome é Shirla Lacerda, para quem não me conhece. E eu tenho o privilégio e a honra de ministrar a palavra de Deus, ensinando, pregando, não só dentro do Brasil, não só dentro dos remas aqui no Brasil, mas também tendo a honra de ministrar fora do Brasil também. E eu quero te dizer uma coisa, Deus está fazendo algo extraordinário. Amém. Você não vai ouvir isso na Globo, mas eu te garanto, amém, que eu percebo Deus fazendo algo
glorioso no nosso meio. Ele está nos preparando para algo. Amém, queridos? Eu estava tão feliz ali, porque eu gosto muito, né, do conjunto Voz da Verdade. Eu não quero revelar a minha idade aqui, não. Mas eu gosto bastante. E essa música, eu gosto muito dela. E eu fiquei pensando, meu Deus, quando chegarmos lá, naquele lugar glorioso, amém, você tem essa esperança, amém, essa bendita esperança. Mas sabe que enquanto a gente não chega lá, não é? Enquanto Jesus ainda não volta, temos trabalho aqui na terra para fazer, amém? Aleluia, e é justamente sobre isso que eu quero falar com você. O nosso trabalho, além de tantos outros, como representantes do corpo de Cristo, nós temos um dever de oração, amém? Nós temos o dever de orarmos, manifestarmos a vontade de Deus aqui na terra, como ela é no céu. Eu vou começar falando sobre uma citação de um pastor americano. Ele não era muito conhecido por aqui, né, no Brasil, mas ele foi extremamente conhecido na Escócia, Inglaterra e também na Coreia. Ele foi um missionário por lá e foi um grande homem de Deus, amigo de George Miller, para quem conhece aí e gosta de estudar. Também um grande homem de Deus, um homem de oração, George Miller foi, e também de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. E esse irmão, esse pastor A.T. Pierson, ele disse o seguinte: do dia de Pentecostes até hoje, todos os grandes avivamentos que tem havido nasceram da oração conjunta dos crentes. Amém? Ele diz, mesmo que em números de apenas 2 ou 3, e depois que essas reuniões de oração cessam, nenhum destes movimentos continua. Amém? Então ele enfatiza, não é, a questão da oração ser o combustível do mover de Deus na terra, dos avivamentos que acontecem, dos derramamentos de Deus que acontecem na terra. Eu não sei se você está muito acostumado, mas sabe, quando você fala ou ouve falar do avivamento da Rua Azusa, quantos aqui já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa começou, querido, por causa da oração. Amém? Um homem negro, cego de um olho, chamado William Seymour, tinha um desejo, né, de ser batizado pelo Espírito Santo. Ele e algumas senhoras começaram a orar e a buscar este poder, e a buscar este derramamento. Amém? E relatos contam, não é, que eles estavam, na verdade, buscando ali em oração, até que de repente algo aconteceu. Milagres extraordinários começaram a acontecer. Muitas curas aconteceram no avivamento da Rua Azusa. Mas o fato mais marcante de todo o avivamento da Rua Azusa foi o batismo no Espírito Santo. Foram pessoas serem batizadas pelo Espírito Santo e se darem ao espírito de oração. A Bíblia fala sobre o espírito de oração, lá em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, o Senhor diz, olha, eu visitarei, derramarei, não é, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os descendentes de Davi. Quantos sabem que nós somos descendentes de Davi pela fé? Amém? Se somos descendentes de Abraão pela fé, nós também somos de Davi pela fé. Amém? E ele diz, eu derramarei do meu espírito, do espírito de graça e de súplica. Amém? Então o Espírito Santo que é derramado sobre nós, eu quero que você abra lá comigo, porque tem gente pensando assim, mas está mesmo escrito lá? Tem certeza que você está citando o versículo certo? Então vamos abrir logo lá. Aleluia. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E diz, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Amém?
Você percebe o espírito de graça e súplica. Que espírito é esse? É o espírito com letra maiúscula. É o Espírito Santo. Ele é o espírito de oração. Amém? Aleluia. Sabe que você foi chamado para orar? Sabe que a oração não é algo que as senhoras da igreja fazem porque estão aposentadas e não têm o que fazer em casa e vêm para a igreja orar na terça-feira à tarde? Amém? Deus não constituiu, querido, essa oração para ser dessa forma. Amém? Oração é comunhão com o Senhor, é comunicação direta com o Pai. Quando você nasce de novo pelo Espírito, você agora é filho de Deus e você tem liberdade, você tem total acesso a Deus, porque o véu foi rasgado. Havia um impedimento de nós termos essa comunhão com Deus no passado, mas Jesus resolveu isso na cruz do Calvário. Amém? Oh, aleluia. O véu foi rasgado de alto a baixo. E agora não só alguns seletos poderiam desfrutar do Santo dos Santos, da presença do Senhor, mas agora o convite é para que todos venham e desfrutem da presença de Deus. Amém? Então o espírito de oração, o espírito de graça e súplica é a sua vida de oração sendo desenvolvida em comunhão com o Senhor. Abra comigo lá em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu sei que você já conhece esse versículo muito bem, mas vamos explicar um pouco melhor aqui o que ele diz. Diz assim: também o Espírito, letra maiúscula, então está se falando do Espírito Santo. Amém? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Eu queria te dizer que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vem e nos assiste em nossa fraqueza, essa palavra fraqueza significa incapacidade de produzir resultados. Essa palavra fraqueza não significa pecado. Amém? Essa palavra fraqueza significa eu tenho uma incapacidade de produzir resultados em oração por mim mesma. Então o Espírito Santo, ele foi enviado, ele foi me dado para que ele me assistencie nessa incapacidade de produzir resultados. Porque a Bíblia diz que eu não sei como orar, eu não sei como oferecer uma oração ao Senhor, mas o Espírito Santo sabe, e é Ele que vem me ajudar. Amém? Então a nossa vida de oração, queridos, não pode ser à parte ou completamente desconectado do Espírito Santo, porque é Ele que é o seu ajudador. Lembra que Jesus disse isso em João, no capítulo 16, no capítulo 14 também? Ele disse, olha, o Espírito Santo Consolador, Ele virá para te ajudar. Eu vou orar ao Pai e Ele vai vir e Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina como orar. Se você tem uma vida de oração entediante, se você acha que oração é uma coisa chata, xoxa, sem graça, que quando você começa a orar, você já começa a cochilar, eu tenho boas novas para você. Amém? Eu quero te dizer, você não está fazendo da forma certa. Porque quando você ora na dependência do Espírito Santo, e quando você ora com a ajuda do Espírito Santo, vai ser uma aventura a sua vida de oração.
Aleluia. Pelo Espírito, você sai do seu quarto, você sai da sua casa e no reino espiritual, você não está mais em Arco Verde, você está, percorrendo nações, você está interferindo suicídios, você está interferindo mortes na vida de pessoas, você está construindo famílias, você está edificando vidas e é tudo feito sem sair do teu quarto. Aleluia. Então nós temos uma ajuda extraordinária, que é o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós negamos essa ajuda, nós impedimos essa ajuda. E a Bíblia já diz, nós não sabemos orar como convém. A Bíblia já diz que nós temos uma incapacidade de produzir resultados em oração. Quantos sabem que a Bíblia diz o que é verdade? Amém? A Bíblia está cheia de versículos te dizendo, você pode, você é mais do que vencedor, né? Você consegue todas as coisas, né? Em Cristo você consegue, mas quando a Bíblia diz que você não pode, querido, quando a Bíblia diz que você é incapaz de fazer alguma coisa, pode acreditar. Amém? Então veja, o mesmo versículo eu vou ler na versão ampliada da Bíblia, uma versão que não temos ainda em português, mas eu tomei a liberdade de traduzir do inglês para o português essa porção das Escrituras. E diz assim, também o Espírito Santo vem à nossa ajuda e nos sustenta em nossa fraqueza. Lembra? Fraqueza, incapacidade de produzir resultado. Ele diz, porque não sabemos qual oração oferecer e nem como oferecê-la dignamente. Mas o Espírito Santo vai ao encontro da nossa súplica e suplica a nosso favor, com ânsias que não podem ser articuladas e gemidos profundos demais para uma expressão vocal. Aleluia. Então, a Bíblia diz que eu tenho uma incapacidade de produzir resultados. A Bíblia diz que eu não sei nem como orar e nem como oferecer uma oração dignamente diante de Deus. Eu, na minha força, você, na sua habilidade humana, você não consegue, você não tem condições, você não pode. É pelo Espírito Santo. Ele foi enviado para nos ajudar. Aleluia. Então Deus viu que nós temos uma incapacidade de produzir resultados. E o que é que nós fazemos? Nós recebemos dessa ajuda do Espírito Santo, que vai me guiar na oração, que vai me ajudar e me conduzir naquelas áreas que eu não tenho capacidade de produzir resultados. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu não gosto de perder tempo. Alguém gosta de perder tempo? Alguém gosta de orar e ver o negócio não acontecendo? Mas sabe que muitas vezes o diabo vai usar essas frustrações e dizer para você, está vendo aí que não está funcionando, não está acontecendo, não está funcionando, não está acontecendo porque você está orando da sua cabeça. Você está orando da sua própria habilidade, da sua própria força. Quando a Bíblia diz que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém? Sem Ele, nós nem podemos orar como devemos. Nós nem saberemos, oferecer uma oração digna para o Senhor. E antes que os homens comecem a se desligar no culto e dizer a oração é coisa para mulher, deixa aí a minha esposa aprender sobre isso, porque é ela que ora no lar. Eu quero te dizer, Deus chamou você como sacerdote da sua casa. E um sacerdote não é aquele que fica perguntando, e aí amor, o que Deus falou? Não, o sacerdote é aquele que vai na presença do Senhor. Recebe as instruções do Pai. Aleluia. Então oração, queridos, não é uma coisa para senhorinhas aposentadas da igreja. Oração não é uma coisa que só as mulheres devem fazer. Você é um homem de Deus, você foi chamado por Deus para estar em oração ao Senhor. Aleluia.
E essa oração não é da sua cabeça, não é uma lista que você faz. Pai, abençoa meu trabalho, abençoa os meus negócios, abençoa a minha conta bancária, abençoa a minha família, abençoa eu, abençoa isso, abençoa aquilo. Nada errado, queridos, de você ter uma lista para orar. Mas quando você vai orar com a ajuda do Espírito Santo, quando você quer realmente ser eficaz na sua oração, você não vai com listinha pronta, você vai para se apresentar como uma casa de oração. Aleluia. A Bíblia diz, Deus falando, ei, eu vou celebrar e eu vou alegrar com eles, e eles serão chamados a minha casa de oração. Isaías 56:7, a Bíblia nos chama de casa de oração. Você é um templo, é um tabernáculo do Deus vivo, ambulante, andando pelas ruas de Arco Verde. E quando você chega em um lugar, por causa da presença de Deus que está sobre a sua vida, por causa da presença de Deus, da qual você já desfrutou na tua casa, da qual você já desfrutou na sua vida particular, você só transborda a vontade de Deus, você só transborda a presença de Deus, aleluia. E é dessa forma que nós fomos chamados para andar. Aleluia. Eu declaro um avivamento nessa área sobre a tua vida. Aleluia. A tal ponto de você estar fazendo seus afazeres, fazendo suas compras no supermercado, ou levando o teu carro para a mecânica, e de repente alguém olhar para você e falar, eu não sei o que é, mas tem algo saindo de você que está me tocando, tem algo que está saindo de você que está me fazendo chorar, existe uma paz que está te envolvendo, que eu não sei exatamente o que é, mas desde o momento que você chegou na minha loja, eu não paro de usufruir dessa paz, aleluia, e você vai poder dizer, ei, é a presença de Deus que eu desfruto e você pode desfrutar também. Sabe, queridos, Deus está nos levantando como uma igreja que ora. Nesses últimos dias, nós precisamos nos levantar como uma igreja responsável, que sabe do seu papel na sociedade, que sabe do seu papel na política, na economia do nosso país. E quando nós vermos algumas coisas que não estão em linha com a palavra, a gente não vai murmurar, mas a gente vai se posicionar. E em oração, nós vamos manifestar o céu na terra. Oh, aleluia! O céu na terra é manifestado, querido, quando você ora. O céu é manifestado na terra quando você se posiciona em oração. O céu vem para a tua casa. O céu vem para a tua família. Quando você se levanta em oração, portanto, não tenha medo, não fique afligida ou afligido, não se intimide. O diabo quer calar e silenciar a tua voz, mas você nessa noite está recebendo ousadia da parte de Deus. Oh, aleluia, para declarar algumas verdades que estão acontecendo ao seu redor. E será como você declarar, será como você declarar em oração, será como você manifestar em oração. Oh, aleluia. 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 Você não está lançado, jogado na terra sem ajuda. Ele nos deu ajuda, querido. Deus nos enviou ajuda. E não foi qualquer ajudinha, não. Foi o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. É Ele que habita em nós. É Ele que nos ensina a orar. Aleluia. Aleluia. Quando nós nos damos em oração, pela ajuda do Espírito Santo, nós vamos sair do nosso umbigo, nós vamos sair dos nossos próprios interesses, que não me leve a mal, são legítimos, são necessidades que você tem, sim, mas sabe de uma coisa, quando você segue o mover do Espírito em oração, Deus vai começar a construir coisas muito maiores dentro de você. E enquanto você está lidando com nações, enquanto você está lidando com questões de segurança nacional, porque Deus quer confiar em você, em oração, coisas de questão nacional, segurança nacional. Aleluia. Deus quer levantar um grupo de elite.
Aleluia. Amém. Você sabe, Deus ele quer levantar, amados, atalaias. Atalaias. Ele diz, ele que veja o que vem e anuncie de longe o que está acontecendo. Um atalaia, ele é colocado num posto de vigia. Naquelas épocas antigas, eles ficavam observando qualquer movimento suspeito ao redor da cidade. E eles anunciavam com antecedência, para quê? Para paralisar a invasão de inimigos, para paralisar a invasão de exércitos inimigos. E Deus nessa noite quer levar você para esse lugar de vigia, de sentinela. E você, pelo Espírito, você vai ver artimanhas, estratégias do diabo a longa distância. E antes mesmo dessas estratégias se desenrolarem, você será usado como, sabe, um atirador de elite. Oh, aleluia. Amém. Um atirador de elite. Um fuzileiro naval, ele passa por alguns treinamentos específicos. Um fuzileiro naval, ele não é como soldado de praça, sem desmerecer os cargos aqui, amém? Mas um fuzileiro naval, ele passa por treinamentos especificados, ele passa, sabe, por um treinamento arrojado, ele lida com questões de segurança nacional, ele lida com missões impossíveis, missões secretas, e é isso que a Bíblia diz em Isaías, quando ele fala que ele, o sentinela, se levanta. Essa palavra sentinela em Isaías, quando fala sobre isso, está se referindo a um espião, a um agente secreto. Deus quer levantar você em oração como um agente secreto, como um espião que vai no território do inimigo, arrebanha as vidas que ele está aprisionando. Oh, aleluia! Tudo isso é feito em oração, querido. E quando o inimigo se atenta, você já entrou no território dele, você já pegou o refém, você já está de volta na sua nação, vidas já estão sendo salvas, transformadas, casamentos já estão sendo restaurados e o diabo perdeu. Aleluia. Aleluia, eu estou te dizendo, oração é uma aventura. Amém, nada choco, nada sem graça, nada entediante e nada xoxo. É uma aventura atrás da outra. Você se rende ao espírito de oração e Deus começa a fazer na terra a vontade dele através da sua vida. Oh, aleluia, como? Pela ajuda do Espírito Santo. Na sua habilidade normal você não consegue, na sua carne você não consegue, na sua memorização de versículos muito menos. Não me leve a mal, é importante você ter conhecimento da palavra, claro, mas veja só, Deus não vai usar o seu intelecto humano para se mover em oração na tua vida. Aleluia, é pelo Espírito, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Repita comigo, é pelo Espírito. Oh, aleluia. Deus quer destravar áreas na tua vida. Destravar níveis de oração na tua vida que você ainda não desfrutou. Existem territórios no reino do Espírito que nós ainda não percorremos. Aleluia. Mas esses lugares foram preparados por Jesus para nós. Aleluia, ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu estou preparando morada. Eu estou preparando morada. O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo naquele momento que ele estava abrindo um caminho no reino do Espírito, onde homem nenhum poderia ter acesso, mas através do sacrifício dele, ele abriria um canal, ele abriria uma passagem, ele abriria uma estrada que nós poderíamos ter acesso a Deus. É o nosso lugar de morada, querido. Oração não é um lugar que você sai e entra dele.
dele é o seu lugar, é a sua morada, é lá que você recebe força, é lá que você é sustentado, é lá que você é energizado, é lá que você recebe direção para a tua vida, é lá que você recebe revelação do teu chamado, é lá que você recebe instruções para a tua igreja, é lá nesse lugar que você recebe sabedoria de como lidar com a tua família, com os teus filhos, com os teus amigos, e é lá nesse lugar que você é um agente secreto. Oh, aleluia! Um atirador de elite, que vai percorrer a quilômetros de distância estratégias do inimigo, e antes mesmo dessas estratégias se formarem, você só manda bala. Já percebeu que eu gosto de filme de ação, né? Aleluia! Treinamento especificado, treinamento especializado. Deus quer que você seja esse espião, esse agente secreto em oração. E sabe de uma coisa? É necessário treinamento. Amém? O pastor Charles Spurgeon, esse que eu disse para você, que era um pastor inglês, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: só o Espírito Santo pode nos ensinar a arte da oração. Só o Espírito Santo pode nos ensinar a arte da oração. Amém. O irmão Reagan, ele tem um livro escrito, né? A arte da oração. E sabe, queridos, a arte da oração não é aqui você ter uma boa oratória, você falar bem. E quando você estiver num grupo de departamento na igreja, alguém pede você para encerrar a reunião e você saber falar palavras bonitas para impressionar o seu irmão. Não estamos falando desse tipo de arte, dessa habilidade para eloquência ou habilidade para falar bem. A arte na oração aqui está muito ligado ao fato de você aprender os caminhos do Espírito. Amém? Em oração. E como é que você pode aprender os caminhos do Espírito Santo em oração? Com o Espírito Santo, que é o Espírito de graça e súplica. Ele é o Espírito de oração. Amém? Ele vai nos ajudar, queridos. Esse é o ministério do Espírito Santo, de nos ajudar. Ele foi enviado para nos ensinar todas as coisas. Então, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos como orar, no Rema você aprende, não é? Todos os tipos de oração. Amém? Pessoas chegam para mim e falam: Sheila, me diga qual é a melhor oração. Eu sei que tem vários tipos, mas me diga logo qual é a melhor que funciona, porque eu já vou para ela. Qual é a melhor oração para se orar naquele momento? Aquela guiada pelo Espírito. Porque o Espírito, ele sabe, conhece a mente de Deus. E ele também sabe, conhece a mente do homem. Aleluia! E o Espírito Santo, ele sabe o que está em questão. Ele sabe qual é a melhor forma de conduzir aquilo. Talvez na sua cabeça, em português, se você orar em português, você vai estragar tudo. Porque você pensa, não, a saída é essa, então eu vou orar assim. Mas quem é que sabe da sabedoria de Deus em ação? Como é que Deus pode transformar algo? Amém? Que naturalmente falando, você nem vê saída para aquilo. Mas eu quero te dizer, Deus vê saída. Deus tem um escape. Deus, ele tem poder guardado, liberado para a tua vida. Amém? Então, quando nós falamos da arte da oração, nós estamos falando de nós nos darmos a este Espírito que é de graça e súplica. Olha, de graça e súplica. Sabe o que significa? Que tem graça para você orar. A oração é sem graça, não, porque a Bíblia diz que é com graça. Aleluia! Existe graça para você mergulhar neste universo. E não importa, queridos, quantos anos de crente você tem. Não importa quantos anos, né, se você nasceu de novo na semana passada, ou se você já tem 30, 40 anos de convertido. Todos nós podemos aprender mais dos caminhos do Espírito em oração.
Você nunca vai chegar a um nível e dizer, eu já sei tudo a respeito de oração, guiada pelo Espírito. Eu já sei tudo a respeito da oração. Deus vai sempre te levar para mais. Deus vai sempre subir mais o seu nível. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Oh, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: com todo tipo de oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então veja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, nós devemos orar com todo tipo de oração e súplica. Ele diz, orando em todo tempo no Espírito. Então, quando ele fala orando em todo tempo no Espírito, é como uma receita que ele está nos dando. É como uma prescrição médica dizendo, olha, toda vez que você for tomar a sua refeição, que você for comer na hora do seu almoço, tome essa vitamina. Quando no café da manhã, tome essa vitamina. No jantar, tome essa vitamina. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, orando com todo tipo de oração, orando em todo tempo no Espírito. Amém? Não é você orar e depois ver com o Espírito Santo o que é que está acontecendo. Não. Toda vez que você vai orar, seja qual for o tipo de oração que você vai fluir, você deve fazer no Espírito. Amém? Porque você é um ser espiritual. Aleluia. Amém? Você não é um ser mental, você não é um ser racional ou físico. Você é um ser espiritual. Aleluia. Então, a nossa oração, seja ela qual for, todo tipo de oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Mas, Sheila, como é possível a gente orar em todo tempo? No Espírito você é capaz de fazer? Aleluia. A sua mente natural não vai dar conta, não vai conseguir. A sua carne, não é, o seu corpo físico tem limitações. Mas se você fizer no Espírito, você é capaz de orar o tempo todo. Em todo tempo, como a Bíblia aqui está relatando, como ela está dizendo. Então Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ore com todo tipo de oração e súplica, faça no Espírito o tempo todo. Toda vez que você vai orar, faça no Espírito. Amém? Quer ter resultado nas suas orações? Não faça na força do seu braço. Não faça na esfera da sua alma ou do seu intelecto natural. Faça no Espírito. Amém? Aleluia. No livro A Arte da Oração, do irmão Reagan, ele explica que orar no Espírito é orar inspirado pelo Espírito Santo. Então, orar pelo Espírito é você orar inspirado pelo Espírito Santo. E no livro, o irmão Reagan, ele fala de duas formas de você orar inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala de você orar no seu próprio idioma, sendo inspirado por Deus, falando em português, porém uma expressão vocal inspirada pelo Espírito. E ele fala também da oração em outras línguas. Amém? Aleluia. E é nessa que nós vamos nos ater para o estudo de hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Judas, no capítulo 1. Judas, versículo 20, ele não tem capítulo, né? Então você pode falar capítulo 1, versículo 20, ou só número 20, ou só versículo 20, porque ele é bem pequenininho essa carta. Judas, fica um pouquinho antes de Apocalipse. Diz assim, mas vós, eu vou ler na versão ampliada da Bíblia, tá bom? Para ganhar tempo e para você ver como é que é bem claro na versão ampliada. Diz assim, vós amados, edifiquem-se a si mesmos, fundados sobre a vossa santíssima fé.
fazendo progresso, levantando como um edifício bem alto, orando no Espírito Santo. Amém? Vou repetir. Ele diz: edifiquem-se a si mesmos, fundados sobre a vossa santíssima fé, fazendo progresso, levantando como um edifício bem alto, orando no Espírito Santo. Amém? Ou seja, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou fazendo progresso. Amém? Eu estou edificando a mim mesma e eu estou subindo bem alto como um edifício. Quando sabe que um edifício, você precisa ter um bom fundamento para ele crescer? Amém? Você não coloca um edifício de 10 andares sem ter uma boa estrutura. E quando sabe que nós já temos um bom fundamento? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o fundamento. Amém? Nós podemos construir em cima deste fundamento que é Jesus Cristo, desse fundamento que é a palavra, e nós podemos crescer alto como um edifício. Como? Orando no Espírito. Aleluia. Nos edificando a nós mesmos, fazendo progresso. Aleluia. Quando nós estamos orando em outras línguas. Amém? De acordo com o seu nível de oração em outras línguas, você sobe alto como um edifício. Aleluia. 2 andares, 3, 4, 5. De acordo com o nível, a intensidade da sua oração em outras línguas, o que é que nós viríamos hoje? Uma casinha de taipa? Ou um edifício alto? Porque você tem um firme fundamento. Seria um desperdício você ter um firme fundamento para prédios inteiros, arranha-céus, e colocar lá uma casinha qualquer. Amém? O fundamento é forte. Pode construir nele, que ele aguenta, que ele sustenta. O fundamento é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele já foi dada. Amém? A pedra angular já está estabelecida. Agora, querido, é só fazer progresso. Agora é só subir bem alto. Oh, aleluia! Orando no Espírito Santo. Olha o que diz Efésios no capítulo 2, versículo 21. Efésios capítulo 2, versículo 21 diz assim: no qual todo o edifício, olha, falando de edifício de novo. Quer dizer que em Judas fala que quando eu oro em outras línguas, eu subo alto como um edifício. Amém? Aleluia. Eu estou me estruturando por dentro, fazendo progresso, subindo bem alto como um edifício. E em Efésios 2:21 diz: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para morada de Deus no Espírito. Aleluia. Enquanto eu estou orando em outras línguas, eu estou me alargando por dentro, eu estou fazendo progresso, eu estou crescendo. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo edificada para a morada de Deus no Espírito. Mas Sheila, Deus já não habita em você, Ele já habita em mim. Mas quanto mais eu subo, quanto mais eu cresço, orando em outras línguas, mais alargado eu estou ficando, mais acomodado Deus fica, maior o lugar onde Ele pode operar, maior é o lugar onde Ele pode agir. Por quê? Porque eu estou dando mais espaço para Deus dentro de mim. Aleluia. O pastor Mark Hankins, ele gosta de dizer isso, e eu peguei isso dele. Ele diz: o Espírito Santo alarga a sua capacidade para receber de Deus. Aleluia. A sua capacidade para receber da palavra está diretamente ligada à sua capacidade de quão você é aberto ao Espírito Santo.
Aleluia. Então, se o Espírito Santo alarga a minha capacidade para receber de Deus, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou fazendo progresso, crescendo alto como um edifício, eu estou abrindo, me expandindo, para quê? Para que Deus se mova ainda mais forte na minha vida, para que Ele se acomode ainda de uma forma mais confortável na minha vida. Aleluia, porque a Bíblia diz que eu sou morada de Deus no Espírito. Aleluia, aleluia. No reino do Espírito, Smith Wigglesworth, ele costumava dizer isso. Ele diz, você é 1000 vezes maior por dentro. Ou seja, você não é esse carinha baixo, calvo. Amém? Você não é essa irmã baixinha. Não, você é 1000 vezes maior por dentro. Aleluia. No Espírito, você é gigante. No Espírito, você é grande. E quanto mais oração em outras línguas você faz, mais abertura você dá ao Espírito Santo, maior a sua capacidade para receber dele. Porque deixa eu te dizer, enquanto você fala mistérios, quando você abre a sua boca para falar em línguas, é mistério que está saindo, mas volta para você de forma revelada. Oh, aleluia! Aleluia! Quando você libera mistério na atmosfera terrena, volta para você de forma revelada. Oh, aleluia! 1 Coríntios 14:2. 1 Coríntios, abra lá comigo, 1 Coríntios 14:2 diz assim, pois quem fala em outras línguas, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? Essa palavra mistérios aqui no original do grego significa planos e propósitos. Aleluia. Ou seja, quando eu estou orando em outras línguas, a minha mente, a Bíblia fala, né, aqui também em Coríntios, que a minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que é que eu estou orando. Amém? Eu não sei exatamente pelo que eu estou orando, a princípio. Ok? Mas Paulo diz, o que é que nós vamos fazer? Quando você ora e a sua mente fica infrutífera, o que ele diz para fazer? Vai parar de orar? Não, ele diz, vamos orar no Espírito e também no entendimento. Vamos cantar no Espírito e também cantar no entendimento. Só que a gente inverteu a ordem, a gente ora no entendimento, ora no entendimento, ora no entendimento e não entende nada. Porque a Bíblia já diz que o seu entendimento é limitado, que você tem uma fraqueza, uma incapacidade de produzir resultados. Então você nunca vai alcançar o objetivo, você nunca vai acertar a marca, você nunca vai orar da forma como Deus quer que você ore, orando a perfeita vontade dEle, amém? Mas aí você ora no entendimento e depois no Espírito. Mas veja, Efésios disse para nós orarmos com todo tipo de oração e súplica, amém? Em todo tempo no Espírito. Ou seja, toda vez que for orar, ore no Espírito primeiro. Aleluia. Amém. Não, Sheila, mas eu vou aqui só ore no Espírito, porque quando você libera mistérios, volta para você de forma revelada. Amém. Aleluia. Então veja, ele diz, o homem, aquele que fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala planos e propósitos. Essa é a palavra para mistérios. Aleluia. Ou seja, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou verbalizando. Eu estou pegando o plano de Deus nos céus e eu estou transformando, manifestando ele na terra. Aleluia. Os planos de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para a minha cidade, para a minha nação. Eu estou manifestando, verbalizando
colocando em operação essas palavras, que para mim são mistérios, mas para Deus é plano e propósito. Oh, aleluia! Amém? E quando eu libero isso, e quando eu faço isso, oh, aleluia, o reboliço começa. Amém? Amém? Aleluia, porque na oração em outras línguas, você vai começar a ter revelação, você vai começar a ter consciência da presença de Deus dentro de você vai começar a entender e ter mais clareza a respeito do seu chamado, né? A respeito da palavra de Deus como um todo, portas começam a se abrir para você, que você nem sabia que estava aberta para você passar. Tudo como resultado da sua vida de oração em outras línguas. Aleluia. Oração em outras línguas é uma arma poderosa. E o diabo sabe disso. E ele vai fazer o máximo para te desanimar, para te desencorajar, para que você não flua em oração em outras línguas, porque se ele consegue paralisar o poder que sai de dentro de você quando você ora em línguas, ele já tem metade do caminho andado. Se você soubesse o que acontece no reino do Espírito, quando você ora em línguas, você oraria mais. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque veja bem, em que momento que a descida do Espírito Santo aconteceu? Em que momento que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo? Ou batizados no Espírito Santo? Foi antes ou depois de Jesus ressuscitar? Depois. Então, havia uma promessa que o Espírito Santo desceria. Mas o cumprimento dessa promessa só aconteceu depois da ressurreição. Concorda comigo ou não? Agora, veja isso. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, que habita em nós e que vivifica o nosso corpo mortal. Amém? Então, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus da morte, que teve o poder da ressurreição para levantar Jesus daquele lugar, foi o mesmo Espírito derramado em Atos 2. Aleluia. Ok? Então, quando nós oramos em outras línguas, nós estamos orando o poder que ressuscita. Aleluia. Nós estamos orando línguas que ressuscitam. Línguas que carregam o poder da ressurreição. Meu Deus do céu, você vai pegar isso nessa noite? Aleluia. E é por isso que o diabo vai fazer tudo o que ele pode para paralisar você, enrijecer você a não falar em outras línguas. Por quê? Porque são línguas que carregam o poder da ressurreição. Aleluia. Então, quando você está orando, amém, esse poder que ressuscita começa a entrar em ebulição. É algo tão extraordinário, mas você não vê nada, você não sente nada, você não percebe nada. Aí na sua mentezinha natural, você pensa, nada está acontecendo. Quando no reino do Espírito, oh, aleluia, essas palavras que criam vida, essas palavras que carregam poder que ressuscita, está sendo liberado, dispersado, aleluia. Deus começa a operar, Deus começa a agir. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Você não pode orar em outras línguas de qualquer jeito, querido. Tem poder nisso. E não é qualquer poderzinho, não. É poder que ressuscita. É o poder da ressurreição que foi liberado para que Jesus ressuscitasse daquele lugar. É o mesmo Espírito. Deus não nos deu um Espírito Santo menor ou inferior. A Bíblia diz o mesmo Espírito.
É o mesmo Espírito. Aleluia. Então nós podemos desfrutar de uma vida poderosa em oração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas, Sheila, eu não sinto nada de extraordinário quando eu falo em outras línguas. O fato, querido, de não ser nada extraordinário não significa que não seja sobrenatural. Aleluia. Oração em outras línguas é sobrenatural. Você sentindo ou não, você vendo, sentindo arrepios ou não, aleluia. No momento que você começa a orar em outras línguas, oh, aleluia. Não é à toa que a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. O que era aquilo? Relâmpagos. Oh, aleluia! E você não pode agir de qualquer jeito, querido. Olha o que a Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 19. A Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai. A presença de Deus no Monte Sinai. A Bíblia diz que todo o monte fumegava na presença de Deus. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Aleluia! Todo o monte em chamas, pegando fogo, porque a presença do próprio Deus ali. Agora você tem a presença do próprio Deus em você, e você age inerente a esse poder. E você age inerte a esse poder. Um monte não pode ficar igual, não pode ficar inerente, imparcial. Um monte fumegava na presença de Deus. Imagina o homem que Deus criou, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Oh, aleluia! Está dando vontade de falar em outras línguas aqui. Oh, aleluia! Você pode ficar de pé um pouquinho? Quero chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Oh, aleluia! Aleluia! Deixa eu ler para você um versículo enquanto eles sobem. 1 Coríntios 2, 12. Ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, todas as riquezas da glória em Cristo dadas a nós de forma gratuita. Versículo 13, ele diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ele continua dizendo, ele fala, ora, o homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, olha, disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, nós não estamos falando palavras de sabedoria humana. Nós não estamos falando palavras do nosso intelecto, palavras inteligíveis ao nosso alcance. Amém? Nós estamos falando palavras pelo Espírito. Aleluia. Essas palavras que nos são ensinadas. Porque você começa a orar em outras línguas, querido, e você não sabe o que você vai falar depois. Você não sabe qual é o dialeto em línguas que vai sair de você. O seu papel é se oferecer como casa de oração. Aleluia. E é o papel do Espírito te assistenciar nesta oração. Ele vai ajudar você. Ele vai conduzir você. Ele vai, com a sua permissão. Preste atenção. Com a sua permissão, Ele vai intensificar a velocidade dessa fala. Ele vai colocar força e autoridade na voz desta fala com a sua permissão. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não vem batendo a porta, entrando de qualquer jeito e obrigando você a fazer algo. É uma parceria. Somos cooperadores de Deus. Amém?
você coopera com o Espírito Santo em oração. Ele não te força nada, mas você se rende. Amém? Porque uma aliança em amor é assim. Você se rende ao outro. Amém? Você se dá e confia. Olha o que Paulo diz: o Espírito que você recebeu não provém do mundo, provém de Deus. Confie no Espírito Santo que habita dentro de você, querido, para orar. Você confiou a tua eternidade a Ele. Você confiou a tua salvação a Ele. Confie a tua vida de oração também. Oh, aleluia. Então, nessa noite, eu tenho isso no meu coração de nós fluirmos um pouquinho, amém? Demonstrarmos aquilo que nós ensinamos nessa noite. E te dar essa liberdade, essa oportunidade de fluir junto com o Espírito Santo. Deixa Ele fazer como quer. Aleluia. Se existem diversidade de línguas, dialetos em línguas que você nunca falou antes, mas que vem como forma de expressão vocal, libera isso. Aleluia. Braça que telebraça. Ramba da levriche que telebraça. O que estamos fazendo? Nós somos atiradores de elite. Nós não estamos atirando para qualquer lado. Nós estamos nos posicionando na torre de vigia, esperando instruções divinas. Brachiquitelebraça tora, franguetilevricha, abraçando lovra cassitile bore que satala barasara. Racature virichique telebrosa carabasse telebrocha. Bracassatá. Se você diz assim: mas Sheila, tem muito tempo que eu não falo em outras línguas. Este é um ambiente propício para soltar a tua voz. Se você já nasceu de novo e você diz: eu não fui ainda batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, este é um ambiente propício. Abra a tua voz e comece a falar. Abra a tua boca e comece a falar. Bracheque telebracasata, braquechique telebroso corre balevera. Abraça teleboroche que telebracasata. Androvriki chiquitilibrissa tolo vroco charabraça. Raquetalemon de livrança cutelivricha. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele vem à nossa ajuda. Ele nos assistencia na nossa incapacidade de produzir resultados. E nós recebemos ajuda do alto nessa noite, de como orar, como oferecer essa oração dignamente. Obrigado, Senhor. Somos casa de oração para todos os povos. Nos apresentamos na torre de vigia. Brequechique telebracasata labracasata. Brequechique telebraça corobocheque telebracasata. Nós verbalizamos o plano de Deus, o propósito de Deus para essa atmosfera terrena. Nós verbalizamos a vontade de Deus para este corpo local, verbo da vida, corpo de Cristo em Arco Verde. Frequichique telebrande levorocosata, rambadale vitili chiquite lebrosocoraba satei, rapadi frequisha paravassa, rambalavriquite libruchiquite lebrosotolobrocosa, rapambi bedica nandoru frequichiquite lebrasata. Fortaleza no homem interior. Fortaleza no homem interior.
Nós declaramos este corpo local fortalecido no homem interior, energizado no homem interior. Rakete levou rebaixi que telebra casata. Frimanashi que telebron se pale virigando robrashi. Arobali varieto lobre que se tela barica soto. Arrivili dishi que telebro soto la brasse que telebrosa. Breguinde livrou chiquite lebraçata labracassa. Acesso à sabedoria de Deus. Acessando a sabedoria de Deus. Acessando a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Xaramassi que telebrou socorribira. Ramanashi que telebro soto lobracassa que telebra chita labracassa. Ribi livro duri que chique telebraça talabraça. Ei, não pare, pressione. Pressione. Pressione, nós estamos subindo. Nós estamos subindo a algum lugar. Ei, brachi telebroco socotara brachata labracassa. Brana livrosta, brande livro lunsta baridida, braile frude bila di obra satelo bracaliaro tobra, bratobra. Oh, nós oramos por portas abertas, portas abertas. Sendo luvre que chique telebrosa. Charamasi que telebroso cotolobra caçata labracassa. Breguide livruche. Briquite livrunda libraça tala. Aleluia. É o que acontece quando você ora em mistério. Volta para você de forma revelada. Aleluia. Quanto mais mistério você falar, mais revelação você vai ter. Quanto mais mistério você disser, mais revelação você vai ter. Brande livro chetelebraca sata. Brande livriça. Aleluia. 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 Oh, brevini num chiquitelebroco sata. Briquitu livrito luvre que chubure gandi. Aruvre que chopora bassa talabraca sata. Línguas que ressuscitam, poder que ressuscita, saindo de você, tocando essa esfera natural, tocando essa esfera terrena. Mudanças acontecendo, transformações acontecendo, favor em comum acontecendo. Favor em comum acontecendo, situações impossíveis se tornando possível, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Rambe livroste que daban devasta po rapalivru de gina lambraçara. Rambali frochite lebraçata labraça. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Somos casa de oração. Time de elite. Agentes secretos no reino do Espírito. Pastor e Ângela, eu ouço o Senhor dizendo a respeito de fortalecimento no homem interior para vocês dois. E quando eu comecei a orar mais intensamente em outras línguas, vão começar a acontecer coisas que vão demandar de você uma sabedoria espiritual. Não será uma sabedoria humana ou terrena, mas uma sabedoria sobrenatural. Vão começar a ter algumas demandas. Pessoas vão chegar com algumas demandas.
de necessidades que vocês, como pastores, vão precisar acessar uma sabedoria que não é terrena. Mas essa sabedoria, ela já foi dada, já está em acesso, já está sendo derramada. Aleluia. Será uma sabedoria que pessoas vão ouvir dos seus lábios, conselhos, direcionamentos, e vão dizer: meu Deus do céu, de onde veio isso? Vão ficar tão impactadas que elas vão se render a uma sabedoria que não é uma sabedoria por causa dos seus anos de experiência. É uma sabedoria que vai além dos seus anos de vida. É uma sabedoria que é espiritual. Uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria espiritual para este tempo. E eu ouço o Senhor dizendo: vão acontecer algumas coisas. Pessoas vão se desconectar de vocês. Mas não fiquem perturbados com isso. Aleluia. Muitas vezes pessoas vão, pessoas vêm. Acontece, pessoas às vezes não querem correr com a mesma intensidade, não querem agarrar a mesma visão. Algumas coisas nesse sentido vai acontecer e o Senhor já está te avisando com antecedência. Vai acontecer. Mas aqueles que se alinharem a vocês, aqueles que se conectarem à visão desta casa, serão tremendamente abençoados por causa da sabedoria que repousa nesse lugar. Uma sabedoria que repousa nesse lugar, que não é natural, que não é humana, que não é natural, que não é humana. Brafride, ledobre, estale, edova, nemile, lofrude, stabaye, dogovarasata. Letibro vanans depore, lestambro fruxa, pare que sande livrada. E eu percebo um alargamento nesse lugar. Um alargamento. Não é um alargamento físico, que pode até acontecer o físico, mas um alargamento espiritual. Por dentro. Por dentro. Você crescendo, avançando. Direcionamentos, clareza do plano e do propósito de Deus para a tua vida. Você que está conectado a esse lugar, você que está conectado a esta casa. Favor em comum. Eu ouvi esta frase quando nós estávamos orando. Favor de Deus sobre a tua vida, os teus negócios, sobre aquilo que você faz, sobre a sua família. Vai ser um favor tão grande que vai chamar a atenção de políticos nessa cidade, de homens grandes, pessoas de influência nessa cidade. E será a mão do Senhor sustentando vocês. Será a mão do Senhor conduzindo vocês para esse lugar de alargamento, para esse lugar bem largo. Aleluia. Você crê nisso? Receba nessa noite. Receba nessa noite fortalecimento no homem interior, alargamento, favor em comum, graça e favor em comum sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.